Olá, meu povo, amigos e irmãos, nesta terça-feira, alegria estarmos aqui, com a musiquinha de fundo aqui, né? Para a gente poder dar início a mais um dia de estudo da Palavra de Deus, pelas parábolas de Jesus. É muito bom, confortante ver que coisas maravilhosas, que ensino maravilhoso Jesus tem para nos trazer com esse método tão rico, tão didático que é as parábolas. Estamos hoje na décimo estudo, 10ª terça-feira, sempre falando sobre parábola. Hoje vamos falar sobre a parábola do inimigo oportuno e da viúva insistente. É tremendo ver como Jesus trabalha numa época onde não havia nenhum recurso tecnológico, onde a didática era muito restrita. Então Jesus usou esse método tão importante, que até hoje é um método muito bom. É uma didática maravilhosa. Então nós vamos hoje tratar deste assunto. O texto é Lucas 11, 5 a 8 e Lucas 18, 1 a 8. Mas antes de nós irmos para a leitura e para o estudo em si, eu quero orar com você, para você que está nos ouvindo aí, e o nosso desejo é que você seja edificado, que você seja impactado com essa palavra maravilhosa, sinta acolhido por Jesus. E se você gostou, compartilhe, faça um comentário. Se você tiver dúvida, envie para mim também. Terei um imenso prazer em tentar responder. Não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? Então feche os seus olhos, baixe a sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Feche os seus olhos para você estar concentrado, com o coração e mente voltado para Deus, para essa oração. Ore junto comigo, bom? Vamos orar? Deus bendito, Pai de misericórdia, Deus soberano. Pai, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso, como o Senhor tem feito coisas grandiosas, como o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Pai, te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Ó Pai querido, fale, continue falando do nosso coração, derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Neste momento aqui, ó Deus bendito, em que vamos aprender um pouco mais sobre essas duas parábolas. Pai, fale ao nosso coração, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que nós possamos compreender o teu recado, porque eu creio que o Senhor tem um recado para cada um de nós. Abençoe cada pessoa que estará ouvindo essa palavra. Que seja, meu Deus, alcançada pela tua graça e tua misericórdia. Que seja impactada, que seja edificada. Pai, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos dar uma pausa aqui para dar início à nossa palavra. Eu quero ler conjuntamente, quero que você me acompanhe, Evangelho de Lucas, capítulo 11, né, de 5, vou ler 5 e 8, depois vou ler 18, 1 e 8. Evangelho de Lucas, capítulo 11, estou achando aqui, né, tinha saído aqui, mas graças a Deus consegui encontrar. Não tinha perdido não, né? O pastor perdeu aqui, né? Tudo bem. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 5 a 8, diz assim. Acompanha comigo. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá dentro, dizendo: deixe-me em paz, a porta está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará pelo incômodo e lhe dará o que tiver necessidade. Interessante, isso aqui é uma história, a princípio, estranha, né? Que quando um amigo de verdade nos procura, não importa a hora, não importa o que estamos fazendo,
se estamos deitados ou não, a gente vai atender esse amigo com alegria. Não é isso? Vamos agora à segunda parábola, que é a do juiz iníquo, né? Então vamos chamar também da viúva insistente. São dois nomes para essa parábola, eu gosto mais da viúva insistente. Vamos lá, Lucas 18, 1 a 8. Acompanhe comigo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Olha que coisa maravilhosa. Verso 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me importunando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, ela venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Jesus termina essa parábola com uma pergunta extremamente difícil para nós, não é? Porque há uma dúvida aí, nesse esfriamento, nesses dias de tanta individualidade, tanta maldade, tanta coisa. E a gente vê que muitas vezes crentes, muitas vezes igrejas têm deixado de cumprir o seu papel, têm deixado de ser relevante. Por isso, vamos então falar sobre essas duas parábolas. O propósito das parábolas que encontramos nos evangelhos, isso é muito importante, era ocultar o conhecimento da vontade de Deus aos incrédulos e revelar essa vontade aos simples corações dos discípulos. Mas, pastor, como assim ocultar essas coisas, conhecimento? Parece um pouco difícil essa afirmação. É que nem sempre as pessoas estavam preparadas para compreender. E uma vez que os seus discípulos, que eram homens simples, compreendessem, mais tarde eles fariam essa explicação. Eles estariam sendo preparados, capacitados, para depois da partida definitiva de Jesus para o céu, eles pudessem, aqui na terra, transmitir isso. Então era muito importante que eles, sendo pessoas simples, homens simples, pudessem ter essa compreensão. Mas o que é mais importante quanto aos incrédulos, é que eles tinham o coração endurecidos. Eles não queriam entender. Eles queriam algo uma mensagem que lhes satisfizesse os seus desejos, nem uma preocupação de realmente compreender a grandeza de Deus, a verdade de Deus. Mas nessas duas parábolas especificamente, da nossa lição, vê-se o interesse que o Senhor Jesus demonstra para com os seus discípulos, para que eles fossem bem instruídos, para que eles pudessem entender de uma forma grandiosa, para que eles pudessem, no caso dessas duas parábolas, ter uma vida dedicada à oração, porque é na oração que Deus faz a nossa revelação. É na oração que nós tocamos o coração de Deus. Ninguém, preste atenção, ninguém pode compreender a palavra se não lhes for revelado. É por isso que a Bíblia é chamada de revelação. Ela precisa ser revelada para que você entenda. Então, por isso que sempre que a gente vai começar um estudo, a gente sempre ora para que Deus nos oriente, para que Deus nos abençoe, para que Deus clareie a nossa mente. Porque senão, não adianta eu aqui me preparar tudo se Deus não abrir a minha mente,
os meus olhos, o meu entendimento, para que eu possa compreender e assim poder transmitir a você. Então, essas duas parábolas, Jesus propõe lições de perseverança na oração. Por incrível que pareça, o contexto, o objetivo e o propósito dessas duas parábolas é que que os discípulos, que eu e você tenhamos uma vida de oração, que sejamos perseverantes, tá? Então isso é importante. Na primeira parábola que lemos, no capítulo 11, versos 5 a 8, está inserida a oração do Pai Nosso. Interessante, né? Você vai ter que entender um pouco o contexto lá de Mateus, onde fala da oração do Pai Nosso, porque eles devem um pedido a Deus, né? Aqui é importante entender que o Pai Nosso incita para que eles pedissem com certeza que o Pai lhes daria. Veja bem, então aqui, qual que é o contexto da primeira parábola? Um amigo chega na casa do outro à noite, ele faz um pedido insistente: olha, recebi visita de última hora, parente, amigo, vão ficar lá em casa. Todos vão pensar assim, para a nossa realidade hoje, né? Não tem um mercado aberto, não tem nada, eu só tenho você, amigo. E você precisa me socorrer. Percebe como a ideia é importante entender essa ideia? Ou seja, eu vou, olha só, àquele em quem posso confiar. Olha que coisa importante. Ou seja, nós temos que buscar ajuda em quem podemos confiar, não importa o momento do dia ou da noite. Então, eu vou à casa do meu amigo, eu vou na presença do meu Deus. Então, primeiro que a gente aprende a necessidade de orar. Uma atitude de insistir em oração. Olha que coisa interessante. Então, o que recebe o pedido de ajuda intercede a um terceiro. O que foi? Chegou um amigo de última hora, eu pedindo pouso, pedindo comida, e nós, como bons anfitriões, o que nós gostamos de fazer quando recebemos visita? Tratá-los da melhor forma, não é? Então, como chegou na minha casa de última hora, eu não fiz a compra do mês, não tem nada, eu vou a um terceiro, aquele que é meu amigo, que eu sei que eu posso contar. Então o Senhor Jesus quis ensinar a necessidade de pedir ajuda. Tem gente que sofre, passa necessidade, porque o seu orgulho não lhe permite pedir ajuda. Às vezes usa até aquele tema: não gosto de incomodar ninguém. Gente, eu acho que ninguém gosta de incomodar ninguém. Eu não gosto, creio que você não gosta. Mas há situações que nós temos deixado de lado. Pedir ajuda é muito importante. A questão é pedir para a pessoa certa. Porque jamais, eu digo para você, um amigo vai deixar de atender outro amigo. Bom, eu quero ler aqui Filipenses 4:6, que a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Está vendo a importância que é da oração, de você pedir ajuda a Deus? E quando você ora a Deus, você pede ajuda, Deus vai movimentar o mundo inteiro se for necessário para lhe atender. Os anjos que Deus usa, eu disse isso domingo no culto da manhã da nossa igreja, que os anjos, Deus move tudo. E os anjos que Deus usa são pessoas. Não é que Deus não possa um anjo do céu, não, mas Ele usa pessoas para nos socorrer. A parábola é um exemplo da importância da petição, pois Deus, mesmo sabendo todas as coisas em que nós precisamos, Ele nos deixou esse meio maravilhoso de nos relacionarmos uns com os outros e de buscar em sinceridade, de ter uma relação de afetividade, de sinceridade com os nossos amigos, para que a gente pudesse ter a ajuda necessária. Olha só, e eu quero encerrar essa primeira parte com o versículo aqui. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial
vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Esse aqui é o contexto do Sermão do Monte. Vamos dar um breve intervalo e volta em seguida. Fique atento.